saímos daqui edificado, transformado, em nome de Jesus. Boa noite aos irmãos, graça e paz no nome do Senhor Jesus. Abra comigo a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2. Feliz de estar com os irmãos nessa noite. Não deixe de orar por nós em nome de Jesus. Apocalipse, capítulo de número 2. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 4. Posso ler, irmãos? Diz assim: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Senhor, aqui está a sua palavra. Ajuda-nos, Senhor, nessa noite. Que o Espírito Santo do Senhor, ó Pai, fale aos nossos corações. Que a tua palavra encontre nos nossos corações, Senhor, um solo fértil, para que ela possa, ó Pai, criar raízes, Senhor, para que ela possa, ó Pai, crescer e frutificar, para que o seu nome seja glorificado. Senhor, muito obrigado, Senhor, por poder ouvir a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero falar com os irmãos hoje sobre fome e desejo. Apocalipse, para muitos, é um livro meio difícil, muitos têm medo de ler, e acham que tem coisas ali que são assustadoras. Porém, Apocalipse para nós é um guia muito importante, nós como igreja, porque principalmente nos capítulos 2 e 3, João, ele usado por Deus, vai direcionar alguns escritos para as igrejas da Ásia Menor. Sabemos que são 7 igrejas. Então Deus levanta João em uma visão na ilha de Patmos, enquanto o apóstolo estava, exilado. E ali Deus vai falar com as suas igrejas. Deus vai apresentar para as suas igrejas o que de nelas tem de bom, mas também vai apresentar o que falta para elas. No capítulo 2 que nós lemos aqui, o alvo da mensagem de Deus é uma igreja chamada Efésios, ou a igreja dos Efésios, ou a igreja de Éfeso. Mas, para a gente poder entender por que Deus precisa falar com Éfeso, nós precisamos voltar um pouquinho no tempo e na história dessa igreja. A igreja de Éfeso, meu irmão, ela é uma das igrejas locais mencionadas no Novo Testamento. Ela se encontrava na grande província de Éfeso, a cidade mais importante da Ásia Menor. Bem sabemos também que Lucas, no livro de Atos, vai relatar muitos detalhes acerca dessa igreja. Essa igreja era uma igreja estratégica para Deus. Porque ela estava localizada numa grande metrópole, numa cidade muito rica, numa cidade muito próspera, e ela ficava num lugar de muita importância. Então Éfeso não foi uma igreja plantada de maneira aleatória. A igreja de Éfeso nasce no coração de Deus, porque Deus precisa que a igreja de Éfeso estivesse estabelecida ali, para que o evangelho pudesse passar por aquela grande metrópole e encontrar as cidades vizinhas. E nós vamos ver, meus irmãos, numa data mais ou menos 52 anos depois do nascimento de Cristo, ou seja, aproximadamente aí 50 até 55, segundo historiadores, um homem chamado Saulo de Tarso vai ser alcançado pelo Senhor Jesus Cristo na estrada de Damasco. E então ele começa o seu evangelho, ele começa o seu ministério, ele começa a sua caminhada. E Deus enche tanto aquele homem, que aquele homem não consegue ser um pastor local. Aquele homem se torna um grande missionário.
Então Deus coloca no seu coração que ele precisa sair pregando o evangelho, que ele precisa sair anunciando a salvação chamada Jesus Cristo. E esse homem, ele começa aquilo que a Bíblia chama de viagem missionária. Ele faz uma viagem missionária. O que Paulo fazia na viagem missionária? Ele rodava uma grande quantidade de cidades anunciando o evangelho, e à medida que as pessoas iam se convertendo, Paulo ia plantando igrejas. Paulo ia estabelecendo líderes, e esses líderes, firmados no Senhor, iam conduzindo as pessoas que se convertiam. Então Paulo faz a sua primeira viagem missionária, bem sucedida, mas o coração do apóstolo não está suficiente com uma viagem missionária apenas. Paulo precisa de mais. Uma só não é suficiente para ele. Paulo ainda não gastou toda a sua vida pelo evangelho. Então Paulo, guiado pelo Espírito, desce a estrada mais uma vez e vai realizar uma segunda viagem missionária. Paulo passa por muitos lugares, por muitas províncias, anuncia o evangelho a uma grande quantidade de pessoas, pessoas se convertem, pessoas passam a acompanhar o Senhor Jesus Cristo, e numa dessas viagens um casal chamado Priscila e Áquila vão passar a acompanhar o apóstolo. E no final da sua segunda viagem missionária, Paulo tem ali os seus companheiros de viagem, ele vai chegar numa cidade chamada Éfeso. E quando Paulo põe os pés nessa cidade, a primeira coisa que Paulo faz é anunciar o evangelho. Então Paulo entra dentro de uma sinagoga, e se eu não me engano, por 3 semanas, Paulo começa ali a razoar, começa a anunciar, começa a pregar o evangelho. E a Bíblia diz que a recepção da cidade de Éfeso em relação a Paulo foi boa. Porque ele prega, alguns se convertem, e quando alguns se convertem, eles falam com Paulo assim: Paulo, não vai embora não, fica mais um pouco com a gente. Então a segunda viagem missionária de Paulo, ela está tendo sucesso, porque Paulo agora chega na cidade de Éfeso, prega a mensagem da salvação, os judeus que estavam ali recebem essa mensagem, e alguns deles ainda desejam que Paulo permaneça na cidade. Irmãos, mas Paulo era um homem ocupado. Paulo não pode permanecer ali agora. Paulo tem um compromisso em Jerusalém. Então o que Paulo precisa fazer? Paulo precisa deixar alguns líderes ali e partir para o seu compromisso em Jerusalém. Porque o trabalho ali já estava iniciado. O trabalho ali já estava plantado. A semente do cristianismo já havia sido deixada ali. Então Paulo decide deixar Priscila e Áquila em Éfeso, cuidando daqueles jovens convertidos. Irmãos, a cidade de Éfeso era especial, porque um homem chamado Apolo, um judeu de Alexandria, vai parar naquela cidade, vai ouvir o evangelho, vai se converter, e como diz a Escritura, se torna um varão valoroso para Deus, versado nas Escrituras, um pregador do Evangelho, que surgiu na cidade de Éfeso. A igreja de Éfeso está frutificando. Aquele pequeno rebanho que Paulo havia deixado ali está crescendo. Então Paulo, ele mais tarde retorna a Éfeso. Porque se tem uma coisa que o apóstolo era bom, era de cuidar das igrejas. Porque Paulo, sempre que plantava uma igreja, ele estava sempre pegando informações de como aquela igreja estava, e sempre que ele podia, ele voltava para visitar aquela igreja, para saber como aqueles irmãos estavam vivendo, para saber qual era a condição espiritual daqueles irmãos. Então Paulo decide voltar a Éfeso. E a Bíblia vai nos dizer que ele encontra alguns discípulos de João Batista. Preste atenção, irmãos. Sabe o que os discípulos de João Batista estavam fazendo? Anunciando o evangelho. Mas Paulo pergunta para eles assim: vocês conhecem o Espírito Santo? Aí ele: não.
Mas irmão Caio, anunciando o evangelho sem conhecer o Espírito Santo, nós só conhecemos o batismo de João. Então Paulo olha para ele, vou apresentar para vocês o Espírito Santo. E a Bíblia diz que aqueles homens são batizados e recebem o Espírito Santo. Depois Paulo vai permanecer naquela igreja durante 3 meses, pregando nas sinagogas, anunciando o evangelho. Paulo não desiste da cidade de Éfeso, ele prega em todo um instante. E ao mesmo passo que alguns se convertiam, outros endureciam o coração. Ao mesmo passo que alguns iam se rendendo ao Senhor, outros iam endurecendo o seu coração e se rebelando contra, primeiramente, a mensagem do apóstolo e depois contra os próprios cristãos. A Bíblia diz que eles chegaram ao ponto de se tornarem violentos. Tudo porque Paulo estava anunciando o evangelho. Mas Paulo não desiste de Éfeso. Éfeso é especial para o Senhor. A Bíblia vai nos dizer que Paulo permanece 3 anos pregando o evangelho. Irmãos, em Atos capítulo 19, verso 11, a Bíblia diz que pelas mãos de Deus, Paulo executava maravilhas na cidade de Éfeso. O que acontece? O que está acontecendo em Éfeso, irmão? Irmãos, estava acontecendo um avivamento naquela cidade. As pessoas estavam se convertendo de maneira verdadeira. A Bíblia nos diz que a cidade era movida pelo comércio da idolatria. Tinha muita gente que mexia com mágica, com adivinhação. E a Bíblia vai nos dizer que as pessoas que iam ouvindo o evangelho, iam pegando seus livros de mágica, de adivinhação, e levando para ser queimados publicamente. Alguns historiadores dizem que a quantidade de objetos que foram queimadas chegava a 50 mil denários. Sabe o que é 50 mil denários? Um denário é um dia de serviço de um escravo. 50 mil dias de trabalho de alguém. E por que eles estavam queimando publicamente? Porque não há como ser cristão sem ser público. Não há como ser um cristão disfarçado. A fé, o cristianismo não cabe em algum disfarce. Ou ele aparece ou ele nunca existiu. E esses irmãos levam para a praça pública, para que as pessoas, ao olharem para aquilo, enxergassem que alguém mudou eles, que eles foram transformados, que eles já não são mais como eram antes. Irmãos, isso está acontecendo na cidade de Éfeso. É assim que a igreja de Éfeso, ela está crescendo. Irmãos, e o avivamento naquela cidade foi tão grande, mas tão grande, que os comerciantes da época se revoltaram porque ninguém mais estava comprando produtos de idolatria naquele lugar, porque o evangelho crescia, meu. O evangelho, ele se expandia cada dia mais pessoas iam sendo salvas, mais pessoas iam conhecendo o Senhor, mais pessoas iam sendo libertas da sua idolatria, mais pessoas iam sendo libertas da imoralidade sexual, mais pessoas iam sendo transformadas pelo poder que há na palavra de Deus, porque é isso que o evangelho faz. Onde o evangelho chega verdadeiramente, ele muda as pessoas. E a cidade de Éfeso está sendo transformada, porque ali chegou o verdadeiro evangelho. Irmãos, a igreja, ela anda num passo maravilhoso, porque mesmo esses irmãos se levantando contra Paulo e contra os cristãos, a igreja não para, a igreja só avança, a igreja nunca retrocede. Paulo então se alegra, né? O seu coração se enche de alegria, mas ele precisa deixar Éfeso, porque plantar a igreja de Éfeso não é suficiente para Paulo. 2 viagens missionárias não são suficientes para Paulo. Ele ainda não gastou a sua vida aos pés do Senhor. Ele ainda possui muitos anos de vida e muita vitalidade para servir o Senhor Jesus Cristo. Ele não pode parar agora. Ele não se dá por satisfeito. Ele não olha para si e diz que a sua carreira está completa nesse momento. Ele olha para dentro de si e pensa: ainda falta muita coisa. Ainda posso mais. Ainda tenho fome e desejo demais.
Então Paulo, ele meio que vai fazer a obra missionária e deixa ali, né, aos cuidados de Priscila, Áquila, aos cuidados de Timóteo, a igreja de Éfeso. Irmãos, até aí, tudo muito bom, tudo muito maravilhoso. 10 anos depois que Paulo deixa Éfeso, Paulo preso em Roma, provavelmente, né, preso ali na sua casa, uma prisão domiciliar, a palavra do Senhor vem ao apóstolo Paulo. Eu imagino Deus, né, não sei se foi assim que Deus falou, ou que Deus falava, mas eu imagino Deus, Paulo nos seus momentos de oração, sabe por quê, irmão? Se você não orar, Deus não fala com você não, tá? Paulo nos seus momentos de oração, Deus falando com esse Paulo, Éfeso. Eu imagino Paulo sem entender, Éfeso, Senhor, o que tem em Éfeso? Senta aí que eu vou te mostrar o que está acontecendo em Éfeso. Paulo em Roma começa a escrever aquilo que nós chamamos de a carta aos Efésios. 10 anos após Paulo plantar a igreja. Meus irmãos, qual é o objetivo da carta? Se a igreja vinha numa batida excelente, se a igreja vinha pregando o evangelho, se as pessoas em Éfeso estavam sendo transformadas, se o evangelho estava crescendo, a idolatria estava sendo destruída, qual é a intenção de Paulo escrever? Irmãos, se você ler o livro aos Efésios, você vai ver que Paulo diz para a igreja assim, mas ainda não é o suficiente, vocês podem mais. Vocês podem ser mais espirituais e vocês podem conviver melhor. Paulo escreve para Éfeso dizendo, ainda falta fome e desejo para vocês. E se você ler a carta, você vai ver que é uma carta fantástica. Mas irmão Caio, como é que a gente vai chegar em Apocalipse? E por que a gente chega em Apocalipse? Porque tem um pequeno detalhe na escritura, irmão, que faz muita diferença para a gente entender o que aconteceu com Éfeso. Antes de Paulo escrever um pouquinho essa carta, Paulo está finalizando a sua terceira viagem missionária e ele passa por um lugar chamado Mileto, uma província chamada Mileto. E Deus toca o coração do apóstolo Paulo para que ele chame os presbíteros de Éfeso para passar para eles um recado. Se você quiser abrir a sua Bíblia, Atos capítulo 20, você abriu ela há poucos instantes. Atos capítulo de número 20, dos versículos 17 ao 21. Tendo nós, Lucas dizendo, em relação a ele a Paulo, tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos receberam com alegria. Perdão, irmãos, estou lendo o 21. Versículo 17. De Mileto, ou seja, Paulo e Lucas em Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros. Paulo, na sua última viagem missionária, manda chamar os presbíteros de Éfeso até a província de Mileto. E quando se encontraram com eles, Paulo lhes disse, preste atenção no que Paulo vai ensinar. Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos ensinar publicamente, e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Deus manda Paulo chamar os pastores de Éfeso e ensinar para eles que o ministério precisa ter 3 coisas. Primeiro, serviço. Olha o que Paulo diz, né? No versículo 19: servindo ao Senhor.
Eu estive servindo ao Senhor. Os 3 anos que estive com vocês, servi ao Senhor. Segundo princípio que Paulo ensina, lágrimas. Eu não só servi, eu servi com lágrimas. E o terceiro princípio que Paulo transmite para os pastores de Éfeso: eu fui fiel ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu fui fiel à palavra de Deus. Eu não abri mão. Eu preguei tanto para judeus quanto para gentios, mas eu não abri mão do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Serviço, lágrimas e fidelidade. Guarda isso, irmão. Serviço, lágrimas e fidelidade. 10 anos depois, Paulo escreve a carta. Sabemos nós que Paulo não voltaria para Éfeso depois da sua carta. Depois desse dia, provavelmente ele nunca mais viria, pelo menos nessa terra, aqueles pastores aos quais ele disse que o ministério precisa ter serviço, lágrimas e fidelidade. Sabemos pela história que Paulo é condenado, é julgado e condenado pelo imperador, decapitado, morto. Mas, irmãos, a gente precisa chegar em Apocalipse. O tempo passou, irmão. Sabe o que eu acho interessante? Aos pastores que Éfeso teve: Paulo, Áquila e Priscila, Timóteo, João. Mas o tempo passou. A mesma cidade que viu Paulo nas mãos do Senhor realizar maravilhas, o tempo passou para aquela cidade. Os mesmos cristãos que abraçaram o apóstolo Paulo no dia que Paulo chegou a Éfeso, o tempo passou para eles. Irmãos, essa igreja teve que continuar, mesmo sem Paulo. E sabe o que eu acho interessante? Da mesma forma que um dia alguém chegou com uma carta na igreja, talvez no culto de domingo: gente, temos uma mensagem do apóstolo Paulo. E abriu a carta e começaram a ler. 40 anos depois, alguém vai entrar pelas portas da igreja de Éfeso com o coração cheio de alegria e dizer assim: temos uma mensagem do apóstolo João. 40 anos depois. 40 anos depois da cidade de Éfeso ter vivido um avivamento. 40 anos depois deles terem experimentado o que é Deus. 40 anos depois deles terem visto o próprio Deus na vida do apóstolo Paulo. Assim como os Gálatas olhavam para Paulo e diziam: nós vimos Cristo em você, Paulo. Os Efésios também viram o Senhor Jesus Cristo na vida do apóstolo Paulo. E eu imagino o culto de domingo, eles alegres, porque João havia sido pastor há uma cota de tempo. Temos uma mensagem do nosso pastor João. E eu imagino eles lendo o capítulo 1. Já leu o capítulo 1 do Apocalipse, meu irmão? É fantástico. João apresentando Jesus na sua glória. João apresentando Jesus como Rei dos reis e Senhor dos senhores. João apresentando Jesus como o homem das vestes brancas, como o homem dos olhos de fogo, como aquele que venceu a morte e hoje está sentado à destra de Deus, como aquele que rege as igrejas, como aquele que tem o domínio de todas as coisas nas suas mãos. Foi assim que João apresentou, e foi assim que o pastor de Éfeso leu ao primeiro capítulo a sua igreja. E eu imagino ele dizendo, e as pessoas ali cheias do Espírito Santo. Eu imagino as pessoas alegres. Que legal, esse é o Jesus, esse é Jesus, é aquele que nos mudou. Aí o pastor da igreja de Éfeso vai correr os olhos nos 7 primeiros versículos do capítulo 2 e o seu semblante cai. Eu fico imaginando a igreja esperando uma resposta do pastor. O que está escrito? O que está escrito?
Então ele começa: ao anjo da igreja que está em Éfeso, escreve. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Eu imagino a igreja imaginando como deve ser Jesus, como deve ser o Mestre glorificado, como deve ser olhar para o homem mais perfeito que já existiu. E ele continua dizendo: conheço as suas obras. Eu imagino a igreja, ele está nos vendo, ele nos enxerga. Eu imagino a igreja lembrando o Salmo 139: ó Senhor, tu me sondas e me conheces. Me conheces, Senhor, quando estou deitado. Me conheces quando estou caminhando. Senhor, antes da palavra vir até a minha boca, o Senhor já sabe o que eu vou dizer. Deus, se eu subir até o mais alto monte, o Senhor me verá lá. Mas se eu descer até o mais profundo abismo, eu também sei que o Senhor estará lá comigo. Se eu voar nas asas da alvorada e atingir os confins dos mares, eu sei que as suas mãos me guiarão e as suas mãos me susterão. Ele nos conhece. Ele tem nos conhecido, Ele tem nos visto, Ele tem olhado para nós. Irmãos, o contexto da igreja de Éfeso é um contexto de perseguição. É um contexto onde os irmãos não estão vivendo um evangelho fácil como nós vivemos hoje. É um contexto onde o culto ele é regulado, onde não se pode dizer qualquer coisa, porque existia uma regra, existiam altares ao imperador, altares à deusa Diana. Então tudo era motivo de conflito. Mas eles estão recebendo a notícia que Deus conhece eles, então o coração deles enche de esperança. Não estamos sozinhos na nossa batalha, o Senhor está conosco. O Senhor conhece o nosso coração. Talvez essa foi a reação da igreja. Muitas glórias, muitos aleluias. E de fato é digno. Pois é muito bom saber que o Senhor nos conhece. É muito bom saber que o Senhor está olhando por nós. Mas o pastor de Éfeso precisa continuar o texto. Tanto o seu labor como a tua perseverança. Meus irmãos, imagine essa igreja que tem batalhado e Deus olhar para ela e falar assim: eu estou vendo a luta de vocês, e eu estou vendo o quanto vocês são perseverantes, eu estou vendo o quanto vocês não arredam o pé, eu estou vendo quanto vocês estão se firmando. E ele continua dizendo: vocês não podem suportar homens maus. Vocês ponham à prova os que mesmo se declaram apóstolos, mas não são, e os encontram mentirosos. E tens perseverança, e suportar-te prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Meus irmãos, a igreja, ela tem passado problemas, mas Deus está dizendo através da vida de João: eu estou vendo os problemas que vocês estão passando, e eu conheço a luta de vocês, eu conheço o esforço de vocês, eu conheço a dedicação de vocês. Eu estou vendo, não acredito que eu estou com os olhos fechados, não, eu estou com os olhos abertos, estou vendo, e conheço o que vocês têm passado. Sabe o que eu acho engraçado? Lembra do conselho de Paulo para os pastores de Éfeso? O ministério precisa ter o quê? Serviço, lágrimas, fidelidade. Deus olha lá de cima
conheço as tuas serviços. A igreja de Éfeso aprendeu. A igreja trabalha. A igreja precisa trabalhar. A igreja está trabalhando. A igreja tem obras para mostrar. E não qualquer obras. Labor e perseverança. Ou seja, os irmãos estão lutando pelo evangelho aqui. Eles estão se esforçando. Não são quaisquer obras. São obras de esforço. Eles não suportam homens maus. Eles rejeitam a doutrina dos nicolaítas. Aqueles que são apóstolos, que não são apóstolos, mas diz que são, eles não aceitam. Sabe por que eles não aceitam? Porque eles são fiéis. A igreja é fiel, o corpo doutrinário da igreja é perfeito. Se você subir no púlpito da igreja de Éfeso e pregar alguma heresia, quando você descer, o pastor vai te chamar e vai falar assim: meu irmão, você precisa estudar mais. Aqui não pode pregar isso. Isso não é doutrina. Se subisse alguém dizendo lá, não, é que Jesus é um cara legal. Não, Jesus não é um cara legal, Jesus é Deus. Se surgisse alguém dizendo lá, não gente, é que Jesus não ressuscitou, é uma história, capaz de colocar a mão no cara e falar assim: sai da nossa igreja, para não fazer coisa pior. Eles eram fiéis. Eles aplicavam os ensinamentos que Paulo havia deixado, que Jesus havia deixado. Eles haviam aprendido no capítulo 20, no verso 17, a serem trabalhadores na obra de Deus e a serem fiéis ao Senhor. E Deus olha lá de cima e contempla o serviço e a fidelidade, porque Deus não é cego. Se a igreja trabalha, Deus enxerga. Se a igreja é fiel, Deus também enxerga. Irmãos, a igreja de Éfeso foi elogiada pelo Senhor. Deus reconhece na igreja de Éfeso aquilo que era bom, aquilo que eles haviam aprendido há aproximadamente 50 anos atrás. Eles estavam trabalhando pelo evangelho, eles estavam se esforçando, eles estavam suando a camisa por causa do cristianismo. Não tinha ninguém parado na igreja. Eles estavam em movimento. Eles suportavam sofrimentos por causa de Cristo. Meus irmãos, eles estavam enfrentando perseguições. Os cristãos estavam sendo, oprimidos pelo Império Romano. E Deus olhava aquilo lá de cima e elogiou eles. Eu imagino eles ouvindo isso. Graças a Deus, Deus está nos vendo. Graças a Deus, Deus vê o nosso serviço. Graças a Deus, as pessoas podem olhar para nós e dizer assim: nós estamos trabalhando. Graças a Deus, as pessoas podem frequentar o banco da nossa igreja, que lá elas com certeza vão ouvir uma pregação bíblica. Graças a Deus por isso. E Deus olha lá de cima e elogia essa igreja por causa disso. A pergunta que eu tenho para mim e para você nessa noite é a seguinte: quem não queria ser membro de Éfeso? Quem não queria ser o pastor de Éfeso? Imagina só, uma igreja que todo mundo trabalha e que todo mundo é fiel. Uma igreja que você liga para uma pessoa, ela faz na hora. Quem não queria, irmão? Até a gente queria congregar em Éfeso. Você está precisando de alguma coisa, alguém já vai te dar um socorro. A igreja tinha serviço, tinha fidelidade. Mas a igreja que trabalhava e era fiel se encontrava num problema. Qual é o problema dessa igreja? Versículo 4.
igreja que trabalha sem esmorecer, igreja que tem o corpo teológico perfeito. Eu tenho uma coisa contra vocês. Agora eu imagino esse silêncio na igreja de Éfeso. Foi assim que os irmãos reagiram. Como assim? A gente trabalha, nós somos fiéis. Como tem alguma coisa contra a gente? E não é qualquer pessoa que tem alguma coisa contra eles. É aquele que segura a igreja. É aquele que sustenta a igreja. É aquele que conhece os corações. Tem uma coisa contra vocês. O que aconteceu com essa igreja? Lembra? Serviço, lágrimas, fidelidade. Serviço e fidelidade. Mas eles tinham perdido uma coisa: lágrimas. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o primeiro amor. Quando Paulo ensina que os pastores de Éfeso precisavam ter lágrimas, Paulo está dizendo assim: vocês precisam ter amor. Só derrama lágrimas quem ama. Meus irmãos, a pergunta que talvez a igreja fez, e a que eu me fiz hoje é: se nós abandonamos o primeiro amor, a gente precisa primeiro descobrir o que é amor. Porque se amor não é serviço e não é fidelidade, o que é amor? Irmãos, a única coisa que eu encontrei foi: amor é fome e desejo. Amor não é serviço. Amor não é fidelidade. Amor é fome e desejo. E a igreja de Éfeso não perdeu o serviço, não perdeu a fidelidade, mas a primeira geração da igreja de Éfeso, aproximadamente 50 anos atrás, tinha serviço, tinha fidelidade, mas tinha fome e tinha desejo de Deus. Mas o tempo passa, pastor, e a nova geração não tem. Os anos 2000 passaram, Vinícius, e a nova geração não viveu. A igreja se preocupou mais em trabalhar, a igreja se preocupou mais em passar uma imagem de fidelidade, mas a igreja esqueceu que o cristianismo é coração, é fome e desejo por Cristo. E Deus vai condenar essa igreja. Eu tenho, porém, contra ti: vocês perderam as lágrimas, vocês já não amam mais, vocês já não têm mais fome e desejo. E a gente fica naquele discurso, irmão, de que eu tenho que voltar ao primeiro amor. Aí a gente começa a imaginar que o primeiro amor é quando a gente sai pregando um monte de coisa que não tem que pregar, querendo enfiar Jesus goela abaixo das pessoas, se tornando aquele cara chato, insuportável, falando coisas fora do momento, sendo uma pessoa inconveniente, fazendo um monte de arte na igreja, porque a gente não tem maturidade nenhuma. Isso não é o primeiro amor. Não é o primeiro amor. A tradução é: abandonaste primeiro amor. Meu irmão, em nome de Jesus, a época de ser fervoroso da igreja de Éfeso tinha ficado para trás. Os cristãos fervorosos de Éfeso tinham se passado. Faltava para essa nova geração fome e desejo de Cristo. Não faltava eles virem no culto, não faltava trabalhar, não faltava transmitir uma imagem de fidelidade. Faltava no coração deles fome e desejo por Cristo. É isso que faltava para Éfeso. E talvez seja isso que falte para nós hoje.
O que eu vejo na igreja de Éfeso é que a primeira leva da igreja de Éfeso era mais apegada a Cristo do que qualquer outra coisa, mas a segunda geração de Éfeso trocou a devoção ao Senhor pelos deveres do ministério. Meu irmão, os deveres nunca vão ser maiores que a devoção. Nunca. Nunca. O serviço nunca será mais importante que as lágrimas. O coração da igreja de Éfeso não queimava mais por Jesus. O coração da igreja de Éfeso já não estava mais cheio de fome e desejo pelo Senhor. A igreja havia se esfriado de uma maneira severa. A igreja já não desejava mais. A igreja vivia um compromisso com Deus, mas não vivia uma vida com o Senhor. A igreja era como um casal que viveu muitos anos junto e se acostumou e é fiel só por causa do matrimônio, mas não tem mais aquele fogo e aquele prazer dos primeiros anos de casado. Se perdeu. Mas vem o versículo 15. Graças a Deus. Deus olha para a igreja e diz: eu tenho, porém, contra vocês, que vocês abandonaram as lágrimas. Porém, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende e volta às práticas das primeiras obras. O que vai ser dessa igreja que perdeu o amor? Como se serviço e fidelidade não são suficientes, o que vai ser dessa igreja? E os tempos de avivamento que ficaram lá, ficaram só lá para trás? Não volta mais? Será que a igreja se esfriou de uma maneira permanente e não tem mais remédio para essa igreja? Não, irmãos. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque é o mesmo Deus que aponta o nosso erro, é o Deus que nos aponta o caminho para corrigirmos. O mesmo Deus que diz assim: vocês abandonaram as lágrimas, Ele está dizendo assim: as suas lágrimas não estão perdidas, é que vocês deixaram ela lá atrás, vocês precisam voltar. Irmãos, sabe o que eu acho maravilhoso no texto? A primeira ordem de Jesus: lembra. Sabe o que eu estava lembrando esses dias, pastor Eva? Quando nós saímos da célula para ir orar lá no campão. Sabe o que eu estava lembrando esses dias, pai? Quando a gente ia para a pracinha da prefeitura tocar violão para o Senhor. Sabe o que eu estava lembrando esses dias, irmão? Quando eu estava sentado nesses bancos aí, e eu olhava para quem quer que seja aqui em cima, e eu falava assim: um dia eu vou pregar o evangelho do Senhor. Um dia eu vou dedicar minha vida ao Senhor. Um dia eu quero entregar minha vida nas mãos do Senhor e ser usado pelo Senhor. Um dia eu quero rodar anunciando o evangelho, mas eu quero pregar para o Senhor. Eu estava lembrando de quando eu frequentava a célula e dizia assim: um dia eu ainda vou abrir a célula. Quando eu vi os irmãos desempenharem os seus dons aqui em cima, um dia eu vou desempenhar um dom na igreja também. Quando eu ganhei uma Bíblia do pregador, que nem pregar eu pregava, mas eu olhei para aquela Bíblia e falei assim: Senhor, muito obrigado, porque daqui o Senhor vai me dar umas pregação que pessoas vão converter. Esse era o desejo do meu coração. Lembra, meu irmão? É para você lembrar, irmão. Aonde você deixou as lágrimas? Aonde ficou? Quando foi, irmão, que a gente virou a chave? Quando foi que a gente deixou de ser coração e passou a ser serviço? Onde foi que a gente deixou de ser coração e passou a ser rede social? Porque Jesus não tem rede social, meu irmão. A igreja que aparece não é a que aparece aqui, é a que aparece lá no céu. Onde foi que a gente deixou de ser assim?
Jesus está dizendo para a igreja de Éfeso: lembra, pelo amor de Deus, lembra. Onde a gente caiu, irmão? Onde você deixou de ser fervoroso pelo Senhor? Onde você deixou de orar nas madrugadas, meu irmão? Onde você deixou, ainda que, irmãos, em nome de Jesus, irmão, independente se está errado ou não, onde a gente deixou de fazer aqueles jejum maluco de refrigerante, de doce, de arroz, de não sei o que, irmão? Onde a gente parou? Onde nós perdemos o sonho de ser pastor, de ser diácono, de ser missionário, de ser obreiro na casa de Deus? Onde a gente perdeu o sonho de tocar um instrumento para o Senhor? Onde, meu irmão? Onde a gente começou? Qual foi o dia que a gente começou a entrar por essas portas, como se aqui fosse um lugar normal? Onde a gente deixou de entrar por aquelas portas acreditando que a gente ia sair diferente desse lugar? Qual foi o dia que nós perdemos isso? Onde nós caímos? Lembra da onde você caiu. Lembra da onde os sonhos do Senhor foram se afastando do seu coração. Lembra da onde você parou de orar dizendo assim: Deus, eu quero ver um anjo. Deus, eu quero ouvir a sua voz, Senhor. Lembra da como a gente parou de fazer experiência com Deus. Deus, eu vou colocar, Senhor, essa pedra aqui. Se o Senhor existe, amanhã de manhã essa pedra não vai estar aqui, irmão. Onde a gente perdeu isso? João está dizendo, Deus está dizendo por intermédio de João: lembra. Olha para trás. Quantas lágrimas você derramava lá atrás e você não derrama mais hoje? Quando você queria convidar alguém para vir aqui, meu irmão, se orava uma semana antes. Hoje você quer mandar uma mensagem de WhatsApp só. Nós caímos. A igreja que viveu o avivamento, pastor, perdeu a vida. O trabalho e a fidelidade esconderam a morte que havia naquela igreja. Aquela igreja estava morta. Aquela igreja trabalhava e tinha uma imagem de fidelidade, mas estava morta. Sabe por que ela tinha morrido? Porque os cristãos não tinham fome e desejo de Deus. Porque a fome e o desejo tinham se esvaído. Porque o tempo passou e talvez 1 Coríntios capítulo 8, verso 1, entrou no coração. O conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. A igreja conheceu demais, mas não o Senhor. Não. Porque quanto mais conhecemos do Senhor, mais fome e desejo nós temos dele. A igreja conheceu o mundo. A igreja conheceu o serviço, mas esqueceu da graça. A igreja conheceu o dever, mas abriu mão da devoção. Meu irmão, onde nós caímos? Deus disse para Éfeso: vocês estão caídos. Vocês precisam olhar lá atrás. Vocês precisam voltar lá atrás. Mas irmão Caio, voltar lá atrás não, eu era muito ruim, irmãos. Você precisa voltar lá. Você precisa voltar quando você abria a palavra de Deus e os seus olhos merejavam lendo a Escritura. Você precisa voltar, irmão, quando você colocava um louvor no celular ou no rádio da sua casa e o seu coração queimava pelo Senhor. Irmão, não importa, meu irmão, se você sabe mais hoje ou sabe menos, o importante é que nós temos que ter fome e desejo do Senhor. Não importa se você serve na igreja, não importa se você tem um título de homem de Deus, importa se você tem fome e desejo de Cristo. Senão você está morto. A
assim como a igreja de Éfeso estava. Mas o Senhor, Ele é maravilhoso, o Senhor é gracioso, o Senhor é bondoso, Ele é compassivo. Ele vai dizer para a igreja assim: Éfeso, vocês abandonaram o primeiro amor, mas eu não abandonei vocês, então tem um jeito para vocês. Eu imagino, irmão, que quando o pastor de Éfeso lê isso, os obreiros de Éfeso já começaram a preparar a campanha do avivamento, que a igreja precisa ser avivada de novo. A igreja está morta. O que é avivar? É dar vida. Aí eles começaram a preparar o congresso, aí eles começaram a preparar a conferência profética. Aí eles começaram, a preparar um culto temático voltado para isso e aquilo. Aí o pastor de Éfeso, com os olhos cheios de lágrima, ele olha para a igreja e ele vai dizer assim: arrepende e volta às primeiras obras. Sabe qual é a cura para o abandono do amor? Arrependimento. Meu irmão, quando Deus está dizendo isso, Deus está dizendo assim: igreja, vocês têm que se arrepender, porque vocês pararam de se arrepender. Porque as coisas que antes eram inimagináveis para nós, hoje são comuns. Os pecados que antigamente eram muito tristes para nós, nos tiravam até de tomar Santa Ceia, hoje a gente já passa por cima. Hoje tem gente pior do que eu. Quando a gente vinha no culto e não sentia nada, a gente ia embora para casa frustrado, ainda falava assim: Deus não falou comigo. Hoje a gente vai embora do mesmo jeito que entrou. Meu irmão, quanto tempo tem que você não abre a Bíblia e Deus fala com você? Quanto tempo tem que você não lê um texto na Escritura e você ouve a voz de Deus dizendo para você: meu filho, é isso aqui, ó. Quanto tempo tem que você não dobra o seu joelho e você cai no chão e rola e chora, mas quando você levanta fortalecido pelo Senhor? Quanto tempo tem, meu irmão, que você não chora nos braços do Senhor? Onde você caiu? Onde nós abandonamos a fome e o desejo por Ele? Onde nós começamos a frequentar isso aqui, como se isso aqui fosse normal. Isso aqui não é normal, irmãos. Igreja não é normal. Igreja não é simples. Isso aqui não é um lugar comum. Se fosse um lugar comum, todo mundo estava aqui, irmãos. Mas aqui não é comum. Aqui é diferente. Não é diferente porque você está aqui, não. É diferente porque o Senhor está. É diferente porque aqui não é para você, é para Ele. É diferente, sabe por quê, irmão? Porque aqui não sou eu e não é você, é Ele. Por isso é diferente aqui dentro. E Deus olha para aquela igreja e diz assim: vocês precisam voltar. Vocês precisam se arrepender. Irmãos, já estou finalizando. Eu tenho duas notícias para dar para a igreja. Uma boa e uma ruim. Vou deixar a boa para o final. Pratica as primeiras obras. Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Primeira notícia ruim para nós. Depois disso, não há relatos da igreja de Éfeso. Tem um historiador que, alguns anos após a carta do Apocalipse chegar à igreja, ele fez alguns escritos acerca dessa igreja. E sabe o que ele disse? Ele fez 2 elogios à igreja. Primeiro, essa igreja trabalha muito. Segundo elogio, essa igreja é fiel.
não houve um terceiro elogio. Você conhece a igreja de Éfeso hoje? Quem que conhece a igreja de Éfeso hoje? Sabe por que você não conhece, irmão? Não tem. O candeeiro da igreja foi removido. A igreja deixou de existir. Porque se afundou no serviço e na fidelidade. Mas não voltou para as lágrimas. Mas eu tenho uma notícia para te dar boa. Versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Você não precisa terminar como Éfeso. Mas você precisa voltar para as lágrimas. Você precisa voltar para a fome e desejo de Cristo. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Nós vamos orar nessa noite. E a sua oração, meu, é pedir para o Senhor te levar lá atrás, quando você tinha fome e desejo dele. Senhor, nós louvamos o Senhor nessa noite, meu Pai. Deus, nós queremos voltar, Senhor. Nós queremos voltar, Senhor, para as lágrimas. Nós queremos voltar, Senhor, para onde a Sua presença era tudo para nós. Nós queremos voltar, Senhor, para onde os sonhos do Senhor eram os nossos sonhos. Nós queremos voltar, Senhor, para onde o serviço era consequência da devoção. Nós queremos voltar, Senhor, para o lugar da oração, Pai. Nós queremos voltar, Senhor, para o lugar da palavra, Pai. Nós queremos voltar, Senhor, para o lugar da intimidade, Senhor. Nós queremos voltar, Senhor, para o lugar da adoração, Pai. Nós queremos voltar, Senhor, para o lugar onde o alvo da nossa vida era o Senhor, aonde tudo que nós queríamos fazer era estar na Sua presença, era viver experiências com o Senhor, era ouvir a voz do Senhor, era ser guiado pelo Senhor, era servir o Senhor de todo o coração, meu Pai. Deus, nós queremos voltar, Senhor, para a época em que orávamos, ó Pai, pedindo para que o Senhor se manifestasse para nós. Deus, nós queremos voltar, Senhor, para onde as nossas orações eram menos teológicas, mas eram mais sinceras, Senhor. Aonde as nossas orações, Senhor, elas tocavam o coração do Senhor. Aonde as nossas orações, ó Pai, nos faziam nos aproximar de Ti. Aonde as nossas orações, ó Pai, nos levavam a caminhar nos caminhos do Senhor. Nos leva de volta a esse lugar, Senhor. Não nos deixe sair daqui nessa noite, Pai, sem essa fome e esse desejo em nossos corações. Mas com o Espírito Santo do Senhor, que ungiu ao apóstolo Paulo, para que ele vivesse toda a vida, ó Pai, dedicada ao Senhor, o Senhor pode nos ungir também nessa noite, meu Pai.
Eu creio no poder do Senhor em agir nos nossos corações nessa noite. Pai, você não disse que o amor tinha acabado, você disse que o amor estava lá atrás, e nós queremos buscar ele de volta essa noite, Senhor. Nós queremos olhar para trás aonde caímos, voltar lá, Senhor, nos arrepender e servir ao Senhor com todo o nosso coração novamente, meu Pai. Deus, nós precisamos disso, Senhor. Senão não vamos terminar nossa caminhada. Ajuda-nos, Senhor. E que o Espírito Santo do Senhor esteja sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos nessa noite. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus. Quantos foram abençoados, irmãos? Como o apóstolo Paulo, os irmãos daquela igreja disseram a ele: dá para você voltar nos outros 3 sábados? Vamos fazer esse convite para o Caio, né? Brincando. Irmãos, que o Senhor nos leve a esse amor, aos dias do primeiro amor, com lágrimas, com coração rendido e quebrantado diante do Senhor. Deus continue abençoando a vida do Caio, ministério lá em Boa Família. E eu sei que Deus está falando, irmãos, e está trazendo um temor no nosso coração. Essas coisas são aqui, o Senhor tem queimado dentro da minha alma por esses dias. E eu tenho certeza que aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Deixa Deus continuar ministrando ao seu coração, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Jesus, pela palavra que ouvimos da parte do Senhor. Obrigado por gerar temor no nosso coração. Obrigado pela tua palavra nos confrontar. Obrigado porque o Senhor corrige o filho que ama e açoita aquele que o Senhor quer bem. Nos leve, Senhor, de volta. Nos leve a viver a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Abençoa a tua igreja, trazendo temor sobre a tua palavra. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, sejam com todos vocês e com todos aqueles que aguardam ansiosamente a vinda de Cristo, desde agora e para sempre. Amém. Aplauda o Senhor, está encerrado. Uma semana abençoada em nome de Jesus.